Vamos os microfones, hein? Oi? Quem não estiver falando, pode colocar o microfone desligado. Boa noite, boa noite. Já tem pessoas conosco, sejam todos bem-vindos. Algo invade o meu coração, meu corpo, sangue me curando. Sinto já não sou igual. Todo o meu ser se renovando. Podes tocar em mim, Senhor. Podes curar a minha dor. Podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor. Podes curar a minha dor. Boa noite, Marcos Paulo. Boa noite, Janine. Boa noite, Núria. Boa noite, Eliedna. Boa noite. Boa noite, Regina. Queremos dar boas-vindas a todas as pessoas que estão conosco. Nós já temos ali conosco dando um oi para nós. Gisélia, Ana e Areudo, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo está dizendo que o som não está bom, mas eu acredito que agora a gente vai prestar atenção, Carlos Eduardo, e você vai colocando aí para nós. Dizer que hoje é dia 14/7, 14 de julho, e que nós estamos aqui para mais uma escola vivencial, onde nós vamos tratar de um tema que é transforme o seu ambiente. Somos cristãos, somos católicos, somos cursilistas e temos o dever de evangelizar, o dever de levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas. E é para isso que nós estamos aqui hoje, não é, meninas e meninos? Com certeza. Perfeitamente. Então nós vamos dar início à nossa escola vivencial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que todos sejam bem-vindos para mais esse momento importante na nossa vida. Vou ler aqui um trechinho do Guia do Peregrino, na página 29, que diz: Senhor, fica conosco, pois já é tarde, a noite já vem chegando. Queremos te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos concedestes para viver e ser feliz, para servir e dar felicidade aos demais. Quero agradecer pela minha saúde, pela vida dos familiares, pelo amor que puseste nos corações de todos nós, suas criaturas. Quero agradecer ainda pela maravilha da criação, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo mundo todo. Queremos te louvar eternamente por teres nos chamado à vida, por teres nos constituído pelo batismo para ser seu filho. Queremos bendizer-te por caminhares sempre comigo, Senhor, todas as horas. Pede e vos será dado, diz o Senhor. O Senhor nos diz aqui, nessa página 30, pede e vos será dado. Confiantes na palavra de Jesus, nós te pedimos. Dai-nos, Senhor, a coragem, dai-nos, Senhor, a perseverança, dai-nos, Senhor, a fidelidade. Concede, Senhor, àqueles que ainda não te conhecem, a graça de te conhecer. Boa noite a todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Vamos lá para mais uma escola vivencial. Nós vamos ler um trecho no Evangelho de Lucas. Antes, eu gostaria de rezar a oração do Espírito Santo. Eu vou dizer que nós vamos ler Lucas, capítulo 7, de 11 a 17.
E antes da oração do Vinde Espírito Santo, eu gostaria de pedir a esse Espírito Santo, que é tudo na nossa vida, que venha sobre nós, que derrame sobre nós as suas bênçãos, por esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo diferente, um tempo de medo, um tempo de muita tristeza, que o Espírito Santo possa vir ao encontro de todos os seus filhos e que possa, devagarzinho, ir colocando paz, amor, compreensão, fidelidade no coração de todos que estão passando por alguma situação de conflito, de dor neste momento. Muitos sofrem, muitos irmãos nossos, muitos cursilistas acometidos com o vírus, muitos internados, muitos já tiveram alta, outros conhecidos, amigos, parentes, vizinhos. Que o Espírito Santo de Deus possa vir consolar o coração dessas pessoas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Lucas, capítulo 7, de 11 a 17. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com eles diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia deste fato correu por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Nós agora vamos passar a palavra para o nosso querido Marcos Paulo. Muito obrigado, Regina. Boa noite, Núria, Eliedna, Janine. Uma boa noite também para todas as pessoas que nos ouvem a partir dessa live, todas as pessoas que, de alguma maneira, abriram a porta de sua casa para fazer reflexão do seu ambiente, de como transformar o seu ambiente, mas, sobretudo, para aprender um pouco mais, para compartilhar um pouco, que muitas das pessoas colocam seus comentários, participam de maneira muito efetiva dessas lives. Uma maneira, em tempo de pandemia, que nós achamos para estarmos mais próximos das pessoas e mandarem uma mensagem de esperança para ela. Essa leitura que Regina acaba de ler, de proclamar, de Lucas, é uma das passagens mais bonitas que tem no Evangelho de São Lucas. E eu vou explicar a vocês por quê. Porque os evangelhos, eles têm uma característica fundamental. A mensagem não está na letra. Não está naquilo que a gente simplesmente ouve. A mensagem está atrás da letra.
E nem sempre é fácil descobrirmos a mensagem por trás da letra. E é preciso entender o texto em seu contexto. E qual o contexto de hoje? Diz o Evangelho no início que o dia seguinte, assim que começa o Evangelho, né? No dia seguinte, que dia foi esse? O dia seguinte é quando Jesus cura o empregado do centurião. Lembra daquela célebre frase que até hoje a gente proclama na missa, quando diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e ele será salvo. Assim disse o centurião para Jesus, dizendo: olha, eu tenho um empregado sobre minha custódia, eu digo, vai e ele vai, vem e ele vem. Então a fé desse centurião, sabendo que a força de Jesus, a força transformadora da ação de Jesus é tão grande que ele não precisa estar presente lá. Basta ele dizer que a coisa vai acontecer. Então é nesse contexto que essa multidão segue. A multidão segue para Naim, a cidade de Naim. Então essa multidão que acompanha Jesus está alegre, está feliz, entusiasmada com tudo que ela vê, ouve e vê Jesus fazer. Só que essa mesma multidão, cheia de alegria por todos os ditos e feitos de Jesus, se encontra com a outra multidão, a multidão daqueles que estão enterrando um jovem. Quem é esse jovem? É o filho único de uma viúva, a viúva de Naim. E por que eu acho que esse evangelho de hoje ele é importantíssimo para nós entendermos como Jesus adentra os ambientes e como ele transforma em sua radicalidade. Como Jesus faz transformação radical, verdadeira e plena nos ambientes aonde ele passa. Contextualizando, e aqui a gente pode entender o porquê Jesus conta, o porquê que Jesus ressuscita, traz à vida esse jovem. A mulher é viúva, ou seja, ela já está sem o marido. Na cultura judaica, uma mulher que viúva, ela obrigatoriamente quem deveria cuidar dela era o filho mais velho. Essa mulher só tem um único filho, então ele é também o filho mais velho que cuidava da mãe. A morte dele significa para ela a morte dela também. Ou a morte ou uma vida muito difícil, porque ninguém vai acolhê-la. Infelizmente, esse é o contexto. Se o filho morreu, muito provavelmente, quase certeza, essa mulher talvez viraria prostituta para poder sobreviver. Esse é o contexto. E é essa mensagem que Jesus quer passar para aquela multidão. Olha, é preciso cuidar das pessoas. A cultura machista, patriarcal, que só pensa no homem, que a mulher é obrigada a fazer tudo e o homem não é obrigado a fazer nada, Jesus justamente denuncia. Então, a mulher vai enterrar o seu único filho. Para ela, a vida acabou. Ela não tem mais sentido para a vida dela. Que sentido tem? Porque a única esperança que ela tinha de cuidado estava ali, naquele pobre jovem que estava indo no féretro para o seu último momento, que era o enterro. E Jesus toca, olhe bem como Jesus faz, toca no jovem e fala, levanta-te. Quando Jesus entra nessas realidades, ele coloca as pessoas de pé. Ele coloca as pessoas em posição de prontidão. É tanto que logo em seguida o rapaz começa a falar. Então, esse rapaz é a prova viva de que Jesus transforma o ambiente. E o que Jesus faz, na verdade? Não é só trazer a vida a esse rapaz. A vida dele retornando é a esperança de sua mãe de ter uma vida mais digna. Então, a ação de Jesus, quando ele faz isso, qual é a ação de Jesus? Denunciar essa cultura, essa sociedade patriarcal que abandonava a viúva, que abandonava a mulher, que abandonava os órfãos à sua sorte, que não cuidava, não tinha compaixão nem misericórdia. Então, quando Jesus disse, está falando, é preciso cuidar das pessoas. E o Evangelho, Lucas termina justamente dizendo isso. Lucas finaliza dizendo, um grande profeta apareceu entre nós
e Deus veio visitar o seu povo. E Deus continua visitando o seu povo. Deus continua nos visitando. E como ele nos visita? A partir de mim e de você, de nós, cristãos comprometidos, pessoas que querem verdadeiramente aprender com o mestre para fazer igual a ele. E aí a grande pergunta para a noite de hoje, na reflexão desse evangelho. Eu, enquanto cristão, batizado, que tenho feito eu nos ambientes onde eu estou inserido? Tenho eu, a exemplo do mestre, transformado os ambientes a qual eu convivo, no meu trabalho, na minha casa, na sociedade? Esse é um questionamento difícil de responder. Muitas vezes a gente pode dizer, olha, para mim é difícil, eu estou tentando. O grande pecado é quando a gente não reconhece que nós somos, pois, verdadeiros e responsáveis pela transformação dos ambientes. Quando a gente acha, e daí? Não é comigo? Então, a indiferença contra a necessidade e a dor do outro é o grande pecado que a nossa sociedade hoje vive. E Jesus nunca foi indiferente à dor e à necessidade. Sempre, em todos os ambientes onde ele entrou, ele transformou o ambiente, deu a esse ambiente vida nova para todos que ali estavam inseridos. Que o Deus da vida nos abençoe hoje e sempre e nos faça cada vez mais capazes de transformar os nossos ambientes. Amém. Seu microfone está fechado, Regina. Você, como sempre, Marcos Paulo, fazendo a gente compreender essas passagens do Evangelho de uma forma muito clara, muito gostosa de se aprender. Valeu, meu amigo, por você fazer parte desse grupo, dessa amizade. Que Deus continue te abençoando e fazendo com que você sempre contribua conosco, viu? Amém. É isso. Então, como o Marcos Paulo disse, nosso tema de hoje, ele é transforme o seu ambiente, né? Então, nós temos aqui conosco hoje nessa sala, nós temos Janine, que é psicóloga, né, Janine? Nós temos Dinha, que é psicopedagoga, né, Dinha? É isso? Isso. Núria é pedagoga, Núria? Isso, Marcos Paulo, que é um trabalhador aí Você trabalha como, Marcos? Me diga. E eu sou uma dona de casa, viu? Eu sou da iniciativa privada. Iniciativa privada. Vocês gostariam... Eu falei o nome, a profissão, tá bom? Ou vocês querem falar alguma coisa, vocês? Não? Eu acho que não. Não. Tá ótimo. Então, o nosso tema hoje é transforme o seu ambiente, transforme o ambiente. Nós vamos aqui conversar da seguinte forma, nós vamos fazer 3 blocos. O nosso livro do Cursilho, chamado Cursilho por Dentro, ele diz o seguinte: o que é ambiente? Ambiente é um conjunto de circunstâncias e pessoas que ocorrem num determinado tempo e lugar. E esses lugares são basicamente 3: família, trabalho e sociedade. Então, como nós, cristãos, católicos, cursilistas, praticantes, podemos estar a cada dia transformando esse ambiente onde a gente se encontra, né? Então, eu vou jogar aqui um questionamento e aí a gente vai ouvir essas meninas lindas, a opinião de cada uma e mais a do Marcos Paulo. Vamos primeiro falar da questão família, que é um dos ambientes que nós vamos tratar aqui. Família. Quais os desafios encontrados na família? Entre mãe, filho, pai, enfim. Sobretudo nesses tempos que nós estamos vivendo. Quais os desafios? É possível transformar essas realidades? Que caminhos poderíamos tomar? Quem quer começar? Dinha, vou citar você agora. Pronto, não tem jeito.
Boa noite a todos, quem está nos assistindo. Foi um prazer imenso estar aqui, também agradecida a Deus, porque eu estou me convalescendo de um Covid, né? Já fiz minha quarentena, mas algumas sequelas ficam, então possivelmente eu vou dar umas tossidinhas, vou tomar minha água para hidratar um pouco, mas estou bem, graças a Deus. E uma oportunidade maravilhosa, Regina, da gente sair desse nécio, né? Dessa comodidade, desse conforto do nosso lar, né? De estar aqui participando, levando o nosso conhecimento, as nossas vivências, nesse momento tão atípico, tão diferenciado, né? Que nós estamos vivendo com esse Covid-19, né, com esse coronavírus, que chegou aqui de uma forma abrupta, causando danos, transtornos, muita confusão mental, né, para todos nós, porque é o novo, e o novo nos assusta. E ainda continua sendo novo, apesar de 4 meses, né, que a gente está ainda nessa readaptação. E na família, com certeza, houve muitas modificações. É um novo formato de família, é um novo formato. Então, a gente estava acostumado a todo pai, mãe sair para trabalhar de forma até meio desenfreada, até às vezes, né, delegando, né, as responsabilidades de filhos, muitas vezes, na maioria das vezes, né, para a escola, para as babás, e de repente se viu retomado com essa responsabilidade, né? Então eu estava vendo uma live de uma adolescente e ela até me sensibilizou, ela falando dessa questão desse isolamento, né? Dessa questão da família, dessa reestruturação da família dela, né? Que o pai viaja, a casa que passa 15 dias fora, 15 dias aqui, então o convívio dela com esse pai era muito pequeno. Então, a partir do momento que houve essa reestruturação, essa mudança na família, né, através de um vírus, então trouxe também significados diferentes. Nem tudo está perdido, então nós temos que tirar proveito dessas situações. Então, o que me sensibilizou? Ela disse que ela não conhecia o pai até então, ela com acho que 17, 18 anos, ela não conhecia a essência do pai. E talvez o pai também não conhecesse a essência da filha. Então, esse resgate, né, familiar, essa questão afetiva, que eu tenho certeza que aproximou muitas famílias, né, de uma forma afetiva, realmente. Então, eu acho que isso foi uma coisa positiva. Muito bem. Núria, você, por favor, Núria. Microfone. Isso, abri aqui meu microfone. Então, olhando assim, essa situação de vivência nossa, de família, acompanhando as reportagens, os comentários, e fazendo uma análise e olhando essa situação, aí a gente pensa assim, Eliedna trouxe essa situação dessa menina aí com essa família, né? E a gente vê assim o quanto como é que eu posso dizer, esse momento atual, esse vírus fez e provocou na vida das pessoas. E a gente olhando e perpassando por várias situações, a gente viu assim, famílias que se deram bem, famílias que se uniram, famílias que se reintegraram, né? Assim como a gente viu famílias que sofreram com N percas, né? Famílias que se viram assim, com medo dessa situação e o quanto se sentiram fragilizadas nesse momento. Marcos Paulo, ele na leitura que ele colocou aí, que ele falou como Jesus faz mudanças radicais, né, por onde ele passa, o que ele faz na vida das pessoas. Então, acredito eu que acompanhei de perto várias situações familiares aqui no município de Camaraju,
colegas de trabalho que tiveram percas, assim, que são percas irreparáveis, porque numa única família se perder pai, sobrinho, numa única família, e você ouvir, né, a fragilidade da colocação das pessoas nesse momento, e ainda tendo que deparar com o cotidiano do dia a dia e seguir as suas vidas, não tem sido fácil. Essas 3 temáticas que vocês estão colocando hoje, trazendo hoje para nós aqui, essa discussão, que é família, sociedade, trabalho, elas estão interligadas. E aí, quando a gente fala dessa questão familiar, dessas percas, desse momento que a gente está vivendo, esse isolamento social, a gente vê, assim, como eu posso dizer, família sofrendo, como eu estou dizendo que eu me deparei e me fragilizei, chorei a uma distância dessas percas com essa colega, assim como outros, aqui na nossa rede educacional, né, eu vou falar do trabalho, do meu ambiente de trabalho, né, da comodidade do meu ambiente de trabalho. Essas famílias afetadas, assim como eu vi a fragilidade de outros colegas, diante do medo de perder os seus entes queridos, né, de sair, o medo de pegar esse vírus e levar para dentro de casa e sofrer a mesma perca, passar pelos mesmos problemas que os outros colegas estavam passando, e em meio a tudo isso ainda ter que manter uma certa estabilidade, porque eu estou vendo aqui, por exemplo, igual a Janine, a psicóloga, ela vai entender do que eu vou falar, a Eliedna, que está no campo educacional. A gente ainda tem que manter uma certa estabilidade, porque a gente vai estar lidando com pessoas, né? E a gente vai estar manuseando. Na nossa rede, nós estamos passando, nesse momento, por uma reformulação de documento em algumas redes e em outras com a formulação direta. Então, nós estamos trabalhando com formação de professores, educadores, e em meio a isso, a gente sabe que a gama de trabalho é grande. E aí vem essa situação de isolamento e os professores todos, as pessoas todas confinadas e em seus lares, óbvio, e o medo em meio a tudo isso. E essas famílias nesse contratempo entre trabalho, como se trabalhar em meio a tudo isso e administrar essa questão do trabalho, a questão da família, porque a gente precisa, nesse momento, precisamos aprender a separar o trabalho com a família, o domínio da tecnologia, que veio em meio a tudo isso, né? Porque há necessidade de se trabalhar e de se comunicar, porque nós somos seres humanos, nascemos para interagir um com os outros socialmente, a gente não pode ficar isolados, né? E essa situação ainda da fragilidade emocional, das percas das pessoas. E aí? E aí a gente se depara, enquanto cursilistas, nesses ambientes, tendo que manter ter que ter essa serenidade, essa compreensão, para poder acolher nossas famílias e manter os nossos lares, porque a gente está em mais tempo em convívio familiar dentro de casa e manter esse equilíbrio, né, de administrar toda essa turbulência externa que entra nos nossos lares. E também o trabalho, a família, manter essa serenidade para não perder, né, esse equilíbrio dentro das nossas famílias. E também a serenidade de manter na nossa equipe de trabalho, de ouvir, de acompanhar, de, como disse Marcos Paulo, acolher o outro, ter esse olhar para com o outro, nesse momento enquanto cristão, né, levar aquela palavra amiga. E também não deixar, né, que esse medo tire esse nosso equilíbrio. Porque se nós somos cristãos, se a gente acredita, né, em um Deus onipotente, que é Ele quem nos fortalece todos os dias, né, nessa fé que a gente tem, alimentada todo dia, alimentando ela todos os dias, a gente vai perpassar por esse momento de dificuldade.
E a gente vai conseguir trabalhar com serenidade, a gente vai conseguir administrar a nossa família, né? Manter essa calma, porque a gente tem que pegar esse medo e transformar este medo em uma oportunidade. Pegar esse medo e transformar em uma oportunidade de rever nossa vida, a nossa espiritualidade, a nossa fé, né? De rever como realmente as pessoas são importantes na nossa vida, como realmente os nossos filhos são importantes. Olha o que o medo faz, né? O medo da perca. Como essas famílias são importantes na minha vida? E aí o que eu estou fazendo na minha vida? Então foi assim um momento riquíssimo de reflexão também. É um momento de turbulência, é um momento de medo, mas é um momento reflexivo, onde a gente também se entrou, né? Adentrou no nosso eu, para poder, como é que eu posso dizer, fazer aquele filme da vida, né? Fazer aquele filme da vida, né? Do quanto a gente está sendo importante na nossa família, no nosso trabalho, para o outro, né? Nessa sociedade, quanto nós somos importantes. Eu vou passar a palavra para a Janine, que eu acredito que meu tempo já extrapolou, né? A não ser que... Sim, queira mais. Lá. Então, estou ouvindo aqui vocês pensando de que maneira que eu posso contribuir com essa questão, né? Porque a fala de ambas contemplam o que eu penso, né? Essa circunstância toda, e eu, na condição de psicóloga, eu gosto sempre de pensar momentos de crise como oportunidade, né? Porque o processo de desenvolvimento humano, ele se dá também por crises, né? E nesse processo de crise, a gente vai construindo novas coisas. Crises em determinada língua é pensado como a quebra, e depois de cada quebra, a gente pode construir coisas novas, né? Aí, ó, não tem jeito, tem participante. Vou precisar contar com a paciência de vocês. Dá um prosseguimento um minutinho e eu já retomo e faço meu comentário. Marcos Paulo, fala então. Marcos Paulo, fala e eu já retomo. Deixa eu só acalmar a mocinha aqui, que esses dias... Marcos. Perfeitamente. Né? Quando nós fizemos, lembra quando nós fizemos a visita à Janine e a sua pequena? Aí eu disse que sempre quando uma criança nasce, é como se Deus renovasse a esperança nesta sociedade, nesta família. Dá à família a oportunidade de que ela tem que se reinventar. Né? E naquela noite, realmente foi uma noite muito bonita de nós termos visitado a casa da Janine, justamente para pensarmos que a família é o nosso ninho. A família é o espaço sagrado onde nós nos fazemos enquanto seres humanos verdadeiramente. Mas para que isso aconteça, a família precisa estar dentro desse contexto, né, de verdadeiramente de ser família. E aqui em casa mesmo, os desafios não foram poucos. Né? Às vezes a gente... E oxalá que o normal que nós vivíamos não volte mais. Eu não tenho saudade daquele normal, não. É preciso que a gente aprenda com o que nós estamos vivendo hoje. Aprenda com os cuidados, com as dificuldades, com tudo, os altos e baixos, né? A atenção, principalmente, em todos os momentos da vida da minha filha, por exemplo. Que às vezes no corre-corre do dia, do trabalho, a gente não prestava atenção nos mínimos detalhes que ela estava necessitando e o quanto ela precisa do nosso olhar cuidadoso, do nosso olhar de educação, e às vezes a gente delega, às vezes a gente terceiriza para a escola, para a igreja, mas, entre aspas, né, oxalá que em meio à pandemia nós possamos refletir e pensar e aprender com ela, que a responsabilidade nossa de criarmos verdadeiramente seres humanos capazes de olhar o mundo com outros olhos. Eu acho que esse é o desafio que nós temos na família diante da pandemia, é verdadeiramente entrarmos dentro daquilo que é família. A gente estava muito terceirizando, jogando para os outros as nossas responsabilidades. A pandemia veio nos ensinar que, olha,
responsabilidade sua, cuide dos seus para que os seus sejam sempre seus e que o mundo não os devore. Muito bem. Consegue, Janine? Acho que sim, vamos ver se dá. Então, eu penso assim, que eu vou ficar com a minha cabeça um pouco mais assim, para ficar um pouco mais confortável aqui com ela, viu? Devagarzinho eu vou ajeitando aqui o posicionamento da câmera. Então, eu penso que um aspecto que é fundamental nesse processo é a qualidade do diálogo, né? Porque a maneira como a gente vai se comunicar com as pessoas, ela é fundamental. No momento de isolamento, a gente é colocado à prova, né, com as nossas estratégias de comunicação. Porque quando a gente está no corre-corre do dia a dia, a gente entra, a gente sai, a gente pode deixar para depois. Ah, não, depois eu falo, não, depois eu converso. Não, peraí, tô correndo. Quando você está o dia inteiro junto, não dá para adiar. Dizer o que pensa, dizer o que sente, dizer o que está bom, o que está ruim, né? E a gente acaba tendo que enfrentar os nossos próprios limites, né? E os nossos potenciais. No caso, por exemplo, que Dinha citou, né? Da menina que falou, nossa, eu pude conhecer meu pai, olha que maravilha. Criou uma oportunidade onde eles dialogaram, muito provavelmente com qualidade, e conseguiram se conhecer. Então, nesse caso, faltava tempo, né? O tempo de relógio mesmo, porque eles precisavam estar mais tempo juntos para que o diálogo acontecesse. Só que nem todo mundo é assim. Tem gente que vai ter tempo e não vai conseguir dialogar, por conta das dificuldades, né? Então, a gente percebe nessa pandemia que muitas famílias, como Núria disse, cresceram com a pandemia, porque puderam se encontrar, puderam dialogar, puderam se conhecer melhor, ajustar coisas que por conta da falta de tempo não era viável, mas houveram famílias também que confrontaram, encontraram, dialogaram, e o que apareceu não foi legal. Então, é um desafio a convivência, né? E em todos os ambientes. Acredito que na família, esse contato um pouco mais, eu vou usar entre aspas, forçado, né? Porque a gente conhece famílias e estruturas onde as pessoas aproveitam a oportunidade de não estar em casa. Né? Deixa eu correr, deixa eu sair. Não, porque se eu ficar vai dar confusão, né? Então, eu penso que sim. Eu gosto de pensar nas crises, gosto de pensar... e a psicologia me dá suporte para isso, né? Para a gente pensar nesses momentos de mudança, momentos de inesperado, né? Aquilo que a gente não está esperando que aconteça, dá uma chacoalhada na gente, coloca a gente diante das nossas potencialidades, que às vezes a gente consegue fazer coisas que nunca imaginou que faria. Então, muitas pessoas que acreditavam que se ficassem em casa ia pirar, não sabia como é que ia fazer, de repente super se organizou, e outras pessoas que às vezes faziam isso com maestria, estando em isolamento, não deram conta. Então, eu penso assim, que para a gente transformar o nosso ambiente, transformar a nossa família, aproveitar essa circunstância que a gente está vivendo como oportunidade, e entendendo também que nem toda família está tendo a oportunidade, no caso que a gente está falando aqui, porque tem muita gente que está trabalhando muito mais do que antes, em função da pandemia, né? Então, não é uma realidade única, é que a gente melhore a qualidade do nosso tempo e melhore a qualidade do nosso diálogo. Para que a gente faça isso, a gente vai precisar entrar um pouco mais em contato com as nossas necessidades, né? E a gente vai precisar melhorar a nossa capacidade de escutar a necessidade do outro. Porque quando a gente se deixa muito levar pelo que está sendo dito, e a gente às vezes não fica com aquela escuta um pouco mais ativa para tentar entender aonde aquela fala quer chegar, a gente começa a ter muito conflito por conta de conteúdo. Ah, por que você fez isso? Ah, por que você falou aquilo? E o que muita gente chama de brigar à toa, né? Eu não chamo brigar à toa, eu chamo brigar pelo motivo que não é o motivo, não é assim? Porque por trás daquelas coisas aparentemente pequenas, existem necessidades que não estão sendo satisfeitas, que não estão sendo ouvidas, que não estão sendo dadas atenção. Então, para finalizar minha fala, eu acredito que para a gente transformar o ambiente da nossa família, a gente precisa trabalhar mais para se escutar mais e compreender melhor aquilo que nos falta, para que a gente não projete no outro, não jogue no outro, não cobre do outro, aquilo que no fundo, nós precisamos ajustar, não é? E que nós sejamos mais empáticos com a necessidade daqueles que estão ao nosso redor, porque às vezes a gente não dá conta de lidar com tudo sozinho, a gente vai tudo, então um ouvido mais carinhoso, com mais compaixão, com mais misericórdia, e aí usando, né, o modelo de Jesus Cristo nesse sentido ajuda, porque
Se tem um ouvido que era misericordioso, que era empático, que tinha compaixão, era o dele. Então, assim, na psicologia a gente trabalha muito com modelos de crenças, modelos de pensamento, buscar exemplos de pessoas que funcionam da maneira que auxiliam chegar onde a gente quer chegar, e Jesus Cristo é um excelente exemplo nesse sentido, né, para a gente seguir. Porque esse olhar, essa escuta dele, se a gente conseguisse adotar no nosso dia a dia, com certeza a nossa família seria muito mais tranquila, muito mais harmoniosa, não é? Interessante. Que legal. Na verdade, é isso. A gente o método ver, julgar e agir, né? Que a gente aprende também lá nos 3 dias, que a igreja já prega há muito tempo, já usa, e que nós vemos isso de perto nos 3 dias de cursilho. E aí, nós temos aqui uma fala que eu queria colocar aqui, que eu achei interessante. A Cláudia, ela fala o seguinte: esse momento é um momento intenso, reflexivo, para analisarmos o quanto estamos íntimos de Deus e preparados para ir ao seu encontro. Então, o que acontece? Esse momento, eu acredito que muitos tiveram a oportunidade de se aproximar um pouco mais de Deus, por algum motivo ou por outro, né? Então, é um momento reflexivo mesmo, é um momento que a gente testa a nossa fé, porque a situação adversa, a situação de sofrimento, ela às vezes ela aproxima a gente mais de Deus. Então, essa intimidade com Deus, ela pode ajudar a gente a transformar o ambiente, como a Janine acabou de falar. A empatia, se colocar no lugar do outro, né? Compreender aquilo que em outras épocas você não conseguia compreender, mas que agora você percebe que é melhor você ceder do que você ficar batendo de frente essas brigas, como a Janine citou. Então, é aquele ditado que eu aprendi uma vez, que dizia o seguinte: você prefere ter razão ou ser feliz? Ser feliz ou ter razão? Né? Então, esse momento realmente é o momento de nós estarmos analisando tudo isso. A Josi, ela coloca o seguinte: cada um de nós trazemos DNA diferentes, né? Percentual de fragilidade. Contudo, algumas profissões exigem mais de uns do que de outros, transformando ambientes e corações, né? Então, a gente carrega no nosso DNA uns com mais facilidade de poder transformar, outro com menos facilidade, já foi dito aqui, né? Então, eu gostaria de agora, alguém gostaria de fechar? Senão eu vou para a segunda. Dinha, você quer falar? Pronto. Quero. Só corroborando aí com a fala de Núria e de Janine, né, nessa questão desse isolamento, desse confinamento, né, de família. Então, a gente também não vamos romantizar demais as coisas quando a gente fala em isolamento. É muito fácil eu me isolar, você se isolar na sua casa, no seu lar, com conforto, né, com espaço físico suficiente para abrigar várias pessoas, toda a família ou mais pessoas, que caso venha. E vamos pensar naquelas famílias que não têm um teto, né? Que aquele teto ou então que tem um espaço físico tão reduzido que 2 pessoas já se atropelam, 2 pessoas já incomodam. E nós vimos mostrando a televisão, a mídia aí, mostrando o tempo todo, né, essa questão das famílias não terem como se comportarem dentro da sua própria casa. Então, se era um isolamento, se era um confinamento, realmente não foi um isolamento, foi um confinamento, né? Foi um confinamento. Então, a gente não pode também esquecer essa palavra da moda, né? Empatia, de ser misericordioso, né? Com os outros, de nos colocarmos no lugar do outro. Então, essa questão é muito séria. Então, outro dia eu vi no jornal, uma fala de uma fala de uma pessoa na rádio, falando desse novo normal, que é uma nova linguagem, né? A semântica todo dia muda, que chama-se até a inflação da semântica. Então, todo dia é um novo significado que se dá a algumas palavras. E, então, se fala no velho normal e no novo normal. E a colocação dele eu achei assim, muito bacana, muito pertinente. Que o novo normal não é amanhã, depois que tudo parar, que tudo falar, pronto, vocês estão liberados, a gente correr para uma praia, para festa, para viagem. Isso não seria o novo normal. O novo normal
é que se todos nós tivéssemos a mesma condição de respeito, dignidade, de moradia, de saúde, de educação, de menos violência, isso que seria o novo normal. Mas a gente sabe que esse novo normal ainda vai continuar no velho normal. Por mais aprendizados, né, que a gente tem adquirido nesse tempo, por mais reflexão, por mais essa entronização, né, com Deus, nós sabemos que a gente vai ainda persistir no velho normal. E é uma pena, né, porque as coisas vêm para que a gente tire lição, mas nem sempre nós aprendemos a lição de cor. Só isso, Regina. Muito bem. Vamos jogar agora para um outro assunto que é em relação ao trabalho, né? Nós falamos aí sobre família e no trabalho. Quais os desafios que nós encontramos aí no trabalho, principalmente nesses tempos agora? A gente também não precisa ficar só falando de agora, porque as dificuldades, os desafios, eles sempre existiram. Agora pioraram, não é isso? Agora pioraram. Mas, então, quais os desafios encontrados no trabalho? É possível transformar essa realidade? E que caminhos nós podemos tomar? Para falar de trabalho, eu queria que você, Marcos, falasse para nós sobre os desafios, possíveis transformações e que caminhos poderíamos tomar. Bom, na verdade, se nós fôssemos falar de abordar todas as necessidades, as questões referentes ao trabalho, à noite a live não seria suficiente, infelizmente. Mas eu gostaria, então, de tecer. Minha fala seria mais para tecer elogios e uma reverência a todos os profissionais que não puderam parar. Aí os profissionais de saúde, o pessoal de segurança pública, embora tenha uns ou outras situações que a gente viu que aconteceu, alguns excessos, alguns abusos, mas são pessoas que, alguns deles levaram o Covid para dentro de casa, porque tiveram que trabalhar. Então, o grande desafio do momento é que alguns foram obrigados a parar e outros tiveram que continuar, para que os que pararam pudessem, de alguma forma, ter saúde, ter segurança, ter mais qualidade de vida. Então, para mim, eu nem penso em mim mesmo, tive algumas dificuldades, acabei saindo, agora voltei de novo. Muitas empresas sucumbiram, mas a gente sabe que muitas que sucumbiram porque já estavam quase para sucumbir, não é só questão da pandemia, mas problemas que já vinham de muito tempo. Algumas empresas têm, de alguma maneira, utilizado a pandemia para explorar alguns funcionários, para explorar esse momento. Isso também é muito difícil e a gente também não pode, como a Eliedna fala sobre romantizar, muita gente passa muita dificuldade, muitos empresários estão sofrendo muito por conta de tudo isso. Então, assim, a gente é um olhar solidário. Aqueles que sucumbiram, que deixaram de ser empresários, e muita gente dependiam do trabalho que eles desenvolviam, mas também tem muitos que se aproveitaram do momento, mas eu gostaria só de lembrar de maneira muito carinhosa todos aqueles que honrosamente pautaram a sua vida no cuidado do outro, das outras pessoas. Então, os desafios são grandes. Pessoas que deixaram de ir visitar os seus pais, suas famílias, seus filhos. Eu vi muitas reportagens de pessoas, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, que tiveram que se mudar para um apartamento, para algum hotel, e ficaram longe da família para protegê-los, mas não deixaram de fazer o trabalho que tinha que ser feito. Mesmo diante de toda a dificuldade, mesmo diante da falta de cuidado dos próprios governantes, que muitas vezes não deram condições necessárias para que essas pessoas desenvolvessem de maneira muito melhor os seus trabalhos. Então, para elas, minha reverência, todo o meu carinho, e que elas realmente fizeram a diferença, mesmo diante de todas essas dificuldades, mas foram pessoas que doaram parte de sua vida
para que a vida de outros fosse minimizada, os sofrimentos de outros pudessem ser minimizados. Janine, quer falar? Essa questão que eu coloquei anteriormente, ela serve também para o trabalho, né? Um ponto que eu acho fundamental, que a gente não pode deixar de colocar aqui, que talvez não tenha ficado claro na minha fala, eu vou usar no trabalho, é que quando eu falo que a gente não deve ficar muito atenta ao conteúdo, né? Porque a gente precisa focar e ter empatia para entender a necessidade que está ali por trás, isso não pode nos isentar da responsabilidade de aprender a nos comunicar com mais qualidade. Então, assim, muitas vezes ao longo da nossa história, o nosso ele não é um vocabulário rico, não é? Às vezes ele é um vocabulário passivo, às vezes ele é um vocabulário ofensivo, às vezes ele é um vocabulário evasivo, ou às vezes ele é um vocabulário mudo, né? Porque tem gente que não fala o que pensa, o que sente, mas se comporta de uma maneira que às vezes não é adequada e acaba machucando, ferindo ou gerando confusão no ambiente. E então, assim, a gente, para todo o processo de desenvolvimento hoje, no que diz respeito, por exemplo, à minha profissão, eu acho que as pedagogas de plantão podem me ajudar nesse sentido, a gente tem muita tecnologia, né? E quando a gente aprende a se comunicar melhor, quando a gente aprende a se colocar melhor, quando a gente aprende a ouvir melhor, porque a gente pode aprender isso, né? O nosso ambiente de trabalho também fica tão... Porque a gente vai, por exemplo, quando o Marcos fala da exploração do trabalho, quando o Marcos fala que muitas empresas fecharam, mas também muitas empresas que abriram em função da crise, e esse processo ele vai se dando, ele é um cíclico, né? Os desafios que, além da questão dos profissionais de saúde, que o Marcos já falou, eu não vou repetir, a questão do home office, né? Quantas e hoje foram obrigadas a se adaptar e estão vendo, por exemplo, eu posso dar como exemplo, por exemplo, meu pai, né? A gente vivia falando para ele, pai, para de viajar tanto, porque ele trabalha com consultoria e auditoria, para de trabalhar tanto, pai, faz home office, faz remoto as empresas. Não que eu tenho que ir, não que eu tenho que ir, que eu tenho que ir, agora foi obrigado, né? A fazer. E está dando super certo, as empresas estão super satisfeitas. Então, quer dizer, às vezes, aquilo que a gente acha que vai ser terrível, de repente cria, como a gente falou anteriormente, uma oportunidade. Por outro lado, por exemplo, as professoras, né? Por conta daquilo que Dinha falou. Então, quer dizer, no meu caso, eu estou aqui quietinha num cômodo da minha casa, meu marido, meu filho, todo arrumadinho, com a minha internet funcionando para trabalhar, né? Então, quer dizer, e esses professores que tem que dar, às vezes, aula na sala de casa e impede a circulação, porque você começa a passar atrás, tem pai que reclama, né? Então, assim, a ambientes e a transformação do nosso trabalho implica, não é? Então, se o patrão ele só olha para o funcionário na tentativa de obter ali um lucro, né? Por outro lado, se aquele funcionário, por outro lado, se as políticas públicas não dão conta de dar um suporte para todo esse processo, né? Então, as condições de trabalho vão depender também do que vai além do trabalho, né? Aí a gente entraria na terceira dimensão que a gente vai discutir, que é a questão também em como esse trabalho está acontecendo. Então, a responsabilidade social daquele que é gestor em qualquer nível, público, privado, aquele que é colaborador de políticas que envolvem isso daí, né? Porque a gente precisa estar atento, porque vai além. A minha família vai sofrer impacto da pandemia, que vai sofrer impacto da política, que vai sofrer impacto das políticas públicas de saúde, por exemplo. Então, esses 3 níveis de influências é uma rede de conexões, não é assim? Então, a minha qualidade da minha relação com a minha família vai interferir em como eu vou estar no meu trabalho. A maneira como o meu governante,
administra e o coletivo administra as políticas que estão em volta daquilo que eu vivo, também vão interferir dentro da minha família, que também vão interferir no meu trabalho. Transformação do ambiente, e aí eu gosto muito da fala do padre Chico, né? Que vocês mandam para a gente lá, precisamos cuidar para não ter alienação conosco mesmo, alienação para com a nossa família e alienação para com a nossa sociedade, a nossa comunidade. Mais crítica, um pouco mais consciente nos ambientes que a gente vive, não é? Para que a gente possa entender, eu vou brincar aqui com as palavras, além do nosso próprio umbigo, não é? Então, aquilo que me atinge, muito provavelmente não está atingindo só a mim, atinge aos outros também. Então, se eu tenho uma postura inadequada com alguma pessoa dentro do meu ambiente de trabalho e eu não estou atenta àquilo, eu não tomo consciência, se eu não tenho consciência do impacto das coisas que vão além do meu comportamento dentro do ambiente de trabalho, eu não compreendo essa rede de influências, a gente também vai tornar o nosso ambiente de trabalho mais pesado, porque a gente vai tomar ele sempre como pessoal, né? Então, aquilo que o meu gestor fala é pessoal, aquilo que eu falo para o meu gestor é pessoal. E eu não vou entender toda a contextualização do que está acontecendo. Então, a transformação do nosso ambiente de trabalho, penso eu, perpassa a humanização das relações, a justiça social e a tomada de consciência dos níveis de influência que interferem naquelas tomadas de decisões que estão acontecendo ali. Núria? Todas essas colocações, assim, nossa, brilhante, assim, as colocações que Janine traz para nós, Janine. E aí, olhando, assim, a exemplo do que você colocou e citou o exemplo da sua família, né, do seu pai, do home office, dessas adequações que muitos profissionais, né, tiveram que se virar, né, digamos assim, nessa situação toda. Aí me fez, assim, repensar a nossa... A questão de nós estarmos revendo e também fazendo valer as nossas competências socioemocionais, as pessoais, que é a questão da autoestima, que é a questão da autoconfiança, que a gente tem que ter naquilo que a gente tem a condição, né, de fazer e trabalhar para poder criar essas novas alternativas, a nossa competência da produtividade, que é a que você citou do seu pai, né, de poder fazer, essa capacidade de fazer o que precisa ser feito, de usar a criatividade para produzir, para inovar, para sair do rotineiro, e a capacidade social da interação, do relacionamento, dessa compaixão, tudo que você colocou. E gostei também da parte quando você fala da questão das políticas públicas, né, da dificuldade, porque se nós tivéssemos, né, assim, melhores assistidos, né, se nós tivéssemos melhores assistidos em nossos ambientes de trabalho, a gente não teria sofrido tanto impacto nesse momento que exerceu de nós, como é que eu posso dizer, uma criatividade mesmo, uma criatividade para usar daquilo que a gente tem, né, para poder fazer valer diante das dificuldades que a gente tem enfrentado no trabalho e na família, no trabalho e na família. E como você falou, na saúde, tudo, enfim. Eu digo assim, no campo educacional, a dificuldade que a gente está tendo, quando você colocou da educação, a dificuldade que os professores estão tendo para poder formular, se adequar a esse novo, e muitos não têm condição, não têm estrutura, nem tecnológica para poder estar dando esse suporte virtual, né, remoto, essas aulas remotas para os seus alunos, enfim, e tendo que se virar em casa para gravar videoaulas para fazer. Então, e outros que nem têm a condição e a vergonha, a questão da autoestima, tudo isso que leva, que a gente tem que levar em consideração, né, nesse ambiente de trabalho. E aí, por isso que eu trouxe, assim, essa questão que, com certeza, Janine deve conhecer melhor que eu, que é o ramo dela, da psicologia, que são essas competências socioemocionais que o profissional tem que lidar nesse momento, e exercitar, fazer valer, trabalhar, né, e teve que tomar à tona tudo isso para poder superar esse momento de dificuldade que a gente se deparou, né, em meio a tudo isso.
Dinha. Eu? Opa! Então, gente, vocês falaram aí, né, tudo, mas a gente sempre tem alguma coisa a mais para acrescentar. Então, essa crise do coronavírus trouxe desafios enormes no mundo corporativo, né? Então, a gente sabe que essa adequação ao mundo virtual, a tecnologia, nem sempre foi dominada por todos. E hoje é uma condição sine qua non. Você tem que saber lidar com esse aparato, com essa tecnologia. Olha nós aqui. É a primeira vez que eu estou participando de uma conferência, quer dizer, participei através de uma outra modalidade. Mas a gente se virou, a gente aprendeu, a gente se reinventa. Então, a palavra de ordem hoje também é reinventar, né? Recriar. Então, trouxe muito conforto, trouxe do home office, da pessoa trabalhar em casa, né? Janine citou o pai dela, e a gente conhece muitas pessoas. Hoje eu tive contato com a minha gerente, quando eu liguei, falou, estou em home office, pronto, já por telefone e por troca de mensagem, a gente resolve todos os problemas, a gente precisa mais se deslocar. E isso vai ser uma condição futura. Isso não é só um momento estanque do coronavírus. Isso, as empresas hoje estão se organizando para que todo o trabalho seja feito em casa. No conforto do lar, na comodidade do lar. E eu vi uma empresa, o que eles não fizeram em 5 anos, eles fizeram agora em 5 dias. Então, prepararam todo o seu corpo de trabalho, todos os seus funcionários, para que tivesse urgência de trabalhar e viram o quanto está sendo benéfico e econômico, e a questão econômica também importa nisso aí. Aí é uma questão. E os que não dominam, ou que não querem, ou por alguma questão estão defasados? Aí também surge a questão do desemprego. Se facilita, se o mundo virtual, se a tecnologia facilita, então muitas pessoas também vão perder os seus empregos, porque vai ter que reduzir o quadro de funcionários. Aí, citando a questão da escola, a gente está vendo quantos os professores estão, eu não digo sofrendo, né, mas a princípio foi sofrimento, foi dor, né? Além de perder o seu público de contato, que seria os alunos, as crianças, os adultos, adolescentes, quer dizer, ficou no mundo vazio, então tiveram que reinventar aulas EAD para crianças de 2 anos, 3 anos, 5 anos, pré-vestibulandos, né? E muitos não estão preparados para isso, ou muitos não têm um celular, né, para fazer esse acompanhamento. Então, é o mundo da desigualdade, nem todo mundo tem sua casa, domínio da tecnologia ou condição. Teve na televisão uma campanha dizendo, doe um celular para os alunos de escola pública. Então, é uma defasagem muito grande de aprendizado. Aí você fica, como é que vão enfrentar um vestibular, um Enem, com tanta defasagem de ensino, de aprendizagem? Porque os alunos das escolas particulares têm o privilégio, têm o conhecimento, têm essa assessoria toda que o professor, o suporte que o professor está dando, mesmo à distância, né? E mesmo o professor está se redobrando, né, para atingir as crianças. Os pais também, por outro lado, têm que fazer a sua parte, porque só um aparelho, um computador, à distância não vai. A escola EAD sempre existiu. Mas agora é com mais conotação e mais necessidade, né? Então, sempre existiu as EADs, mas hoje, o momento se fala só nisso. E a gente vê um vazio que cria, né, gente? Porque a escola, educação é contato, né? É transformação, e essa transformação você faz no corpo a corpo, é no dia a dia. Eu e vocês aí que lidam também com a questão de crianças, adolescentes e adultos, nós sabemos o quanto eles são carentes de atenção, de toque. Às vezes uma criança que tem uma, Janine e Núria sabem disso, uma criança que tem um comportamento indisciplinar, não é porque ele é indisciplinado, é porque ele tem uma carência que você toque, que você elogie. Então, isso é necessário, gente. Você olhar para o seu aluno e falar, você cortou o cabelo, nossa senhora, você não sabe o quanto aquilo revigora o ser humano. Aí eu vou falar uma questão rapidinho aqui, sobre um brasileiro que foi para a França numa missão de evangelizar. Só que ele não conhecia a língua. Ele falou, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu estou sendo invisível. Eu não posso ficar aqui. Eu vim com missão, estou ávido para evangelizar, estou ávido para ter contato com as pessoas, para passar as coisas que eu sei, as coisas de minha vivência. Aí ele orou muito, pediu a Deus, aí foi iluminado. Ele falou, já sei.
tem um culto todos os dias em tal igreja, eu vou para lá. Então, eu vou recepcionar as pessoas, eu vou fazer acolhida. Eu não sei falar em palavras, mas eu posso transformar, ou eu posso evangelizar através dos meus atos. E o que ele fez? Ficou na porta da igreja, todas as pessoas que ali chegavam, ele abria um sorriso, cumprimentava de forma bastante cordial, e todas as pessoas passavam, sorria, e tinha uma senhora que sempre chegava atrasada, cansada, ofegante, e ele falava assim, meu Deus, por que ela chega sempre assim, ainda vem para aqui com tanto cansaço? Aí um dia ela parou e falou assim, meu filho, eu queria te agradecer pela forma que você tem me tratado. Ele até assustou. O seu sorriso, o seu aperto de mão, passa para mim uma energia de vigor. A gente não está acostumado com isso. Então, gente, olha como é necessário a gente perceber, a gente ficar atento para essas questões. E os nossos alunos não precisam só de conhecimento pedagógico. A gente não pode ver o aluno só com a questão quantitativa de notas. São seres que precisam da nossa atenção. São seres que já vêm trazendo uma carência afetiva do seu lar. Ou por questões dessa vida, né, conturbada de trabalho, como os pais não tinham condição de dar assistência. E nós sabemos o quão é importante esse contato, esse carinho e esse amor, né, que transforma. É um amor que transforma. Isso é transformação e é evangelização. Muito bem. Na questão trabalho, eu pego ali a frase que Janine disse, né? Muitos pegaram a dificuldade e criaram uma oportunidade, né? Muitas empresas, muitas profissões vão passar a fazer da forma que eles aprenderam a fazer agora com essa crise do Covid-19, porque aprenderam agora, não faziam antes, como vocês mesmos disseram. Então, é isso aí, é criar, fazer a diferença, e a gente precisa estar rebolando, como, né, Dinha, a nossa primeira vez, é a primeira vez, a gente vai ensaiar, a gente vem, né, Núria, com o coração batendo, mas no final a gente vê que a gente é capaz, que tudo é possível. Então, para fechar, né, o terceiro bloco, eu vou pedir para vocês serem mais sucintas, falar da sociedade, o nosso convívio na sociedade. Quais são esses desafios que nós estamos encontrando na sociedade? Como transformar esses desafios em oportunidades e que caminhos nós podemos tomar nessa sociedade? Vamos começar agora com Núria, minha amiguinha Núria. Já abri seu microfone, Núria. 2 minutos, viu, Núria? Você abriu, mas ela fechou. Quando a gente fala da sociedade, Tá aberto? Tá. Isso. Quando a gente fala assim da sociedade, né? Então, o que nos remete é justamente essa questão da interação, né? Da interação com o outro, dos relacionamentos e tal. E aí, a pandemia veio, né? Esse momento de pandemia, e a gente teve um isolamento que, como a nossa amiguinha Edna disse, não foi um isolamento, né? A gente teve que se recolher por motivo mesmo de precaução, por motivo de precaução, mas aí vem os desafios. Nós somos seres humanos de interação, e aí viram as dificuldades, e a gente viu, assim, muitos dos problemas que a gente teve foi justamente pela falta de cautela de alguns, né, que se atreveram a quebrar essa regra de respeito para com os outros e fez algumas coisas, digamos que frequentou alguns lugares que não deveriam e tal, e fez uma disseminação de vírus, etc, etc, etc. Mas aí, também, a gente vai pensar nessa questão eu digo por mim, né, eu vou falar agora, assim, para a minha situação. Quando a gente fala da sociedade, do social de tudo, são todos os meios que a gente interage socialmente. E uma falta grande foi a interação, por exemplo, da igreja que eu vi, né?
logo de imediato, a interação com os grupos, a socialização que a gente tinha antes, o convívio, a questão do toque, né? A questão do toque, que a Ariadna também falou também da questão com a interação com os alunos. E a sociedade, ela sentiu esse impacto, porque acredito eu que ela não estava, assim, preparada para isso, para esse afastamento tão abrupto, digamos assim, dessas relações nesses ambientes, dessa interação nesses ambientes, né, que a sociedade tem, a circulação, o movimento das pessoas, essa conjuntura toda. Então, houve essa ruptura. E aí muitos não estavam preparados. E aí o que acontece? A gente viu que muitas pessoas se deprimiram por conta dessa ausência, dessa troca de relacionamento. Outras pessoas já se ousaram mais, né? Se atreveram mais e foram poucos relapsos, até alguns irresponsáveis, seriam até o nome para alguns, né? Que não foram cautelosos na questão do se comover para com o outro, da solidariedade para com o outro. E já teve aqueles outros que, sendo solidários e se preocupando com toda essa situação de vivência, já se atreveu mais pela questão da solidariedade mesmo, da compaixão, de ir ver e na distribuição da cesta básica, aquelas questões todas da necessidade do momento que teve. Eu digo isso porque nós tivemos várias vezes que formar grupo aqui, eu, Maria Neto, outras pessoas do social, para fazer esse trabalho, né, de levar cestas básicas para as pessoas, de ir até os lares dessas pessoas, coisas que não conviria, digamos assim, que não seria o correto. Mas foi necessário, né? Eu não sei bem se é esse o caminho, assim, que vocês queriam da discussão enquanto sociedade, né? Mas eu estou falando, assim, de relacionamento, de questões do relacionar, dessa distância que a gente teve, e da saída de algumas pessoas e das necessidades que essas pessoas tiveram de sair em determinados momentos e em determinadas situações. Outros que tiveram que sair para trabalhar, né, presencialmente, como é o caso dos de saúde, né, os profissionais de saúde que tiveram que sair. Então, a sociedade, ela sofreu, de certa forma, várias situações adversas, cada uma na sua peculiaridade. Os profissionais que tiveram que sair por conta do trabalho, né, e se submeter a essa situação. Outros profissionais que não saíram, né, por medo, certo? Outros iguais, os que tiveram que sair para os seus trabalhos, que não tinha como, né, deixar de ir, e aquelas pessoas que também se retraíram e ficaram com medo. Então, a sociedade teve, assim, foi uma miscelânea de situações, Regina, que quando a gente fala, assim, de sociedade, assim, é muito grande a vertente de discussão, né? Eu não sei se... É muito grande a vertente de discussão. E aí, assim, de todas essas discussões, assim, o que eu vejo mais válida é a questão que Janine já colocou da empatia, da questão de se comover com o outro, de se colocar no lugar do outro, né? E da resiliência, de passar por cima de todos esses problemas para poder fazer valer aquilo que, nesse momento, penso eu, que seria o mais válido, que é a questão da solidariedade enquanto nós cristãos. Da ajuda mútua, que a gente viu tantos movimentos em prol de ajuda, que se os governos, se as políticas, né, públicas, enfim, tivessem sido mais bem distribuídas e mais bem direcionadas para cada situação, a gente não ia ver, assim, tantas situações, mas a gente viu o quanto o brasileiro é solidário, o quanto o brasileiro foi solidário nesse momento, enquanto sociedade, na ajuda dessa situação toda, quer seja de atender aqueles que precisam, que necessitam, quer seja de grupos que se uniram para poder ajudar, né, ONGs, etc., em diversas situações, cada uma nas suas peculiaridades afins. Ok.
Dinha, você tem 1 minuto, e nós já estamos quase chegando ao nosso fim. Sociedade. Rapidinho, o que você tem para falar para nós sobre essa sociedade? Acho que tudo que nós já falamos, né, é uma abrangência, como o Núria falou, é muito abrangente o tema, e quando se fala em sociedade, tudo, se fala de escola, é sociedade, família, é sociedade, e a gente sabe que esse isolamento trouxe novas modalidades, né, de vidas para cada um, novas formas de se relacionar. Então, as lives, eu nunca vi tanta live em minha vida, eu nunca assisti tanta live em minha vida, eu nunca rezei tanto terço em minha vida, eu nunca assisti tanta missa online, entendeu? Então, são formas sociáveis da gente se relacionar. Imagine um padre vendo um pastor sem ovelhas, olha que coisa mais triste, né? Até o momento dele se preparar, todo esse momento que ele está lá levando a sua palavra, levando o evangelho. Então, nós criamos condições favoráveis. Que é isso? Recusar. Peraí. Criamos, né, no caso de reinventamos essas condições de sairmos desse isolamento, né, físico. Né? Nós temos isolamento físico, mas nós não estamos isolados de uma forma integral. Então, a sociedade espera muito de nós. Nós, cursilistas, então, não somos nesse momento de pandemia, que devemos ser solidários, empáticos, misericordiosos, né? Mas devemos ser isso o tempo todo. Então, a partir do momento que nós temos essa consciência de Deus, dessa presença, desse amor divino dele por nós, eu acho que nós não estamos fazendo nada de graça, é uma obrigação nossa, porque nós estamos recebendo tudo de graça, mas nós não estamos dando de graça. Então, essa vida, nós somos seres sociais, animais pensantes, que raciocinam, que pensam, que agem. Então, nós temos que reinventar e criar todos os dias essas condições, Regina. Então, a gente espera que isso passe e que a gente possa viver em fraternidade com todas as pessoas de forma empática, solidária e misericordiosa. Muito bem. Bom, Janine? Falou? É rápido. Tá ótimo. Janine. Então, vamos ver se eu consigo em 1 minuto. Eu, ouvindo o que vocês estão falando e pensando a dimensão social, né, pensando a sociedade enquanto estrutura, é importante a gente pensar nas dimensões do humano. Então, nós somos seres que nós temos uma dimensão, vamos dizer assim, não vou nem falar interior, porque fica parecendo que dentro e fora são coisas que não... E a gente é uma coisa só, né? É tudo uma coisa só. Mas existe uma dimensão que é do eu, e existe uma dimensão que é do outro, e existe uma dimensão que é do outros, né? Então, quando a gente pensa em sociedade, a gente precisa pensar como que essas diversas dimensões elas estão entrando em interação. Para que a gente tenha um eu bem estruturado, a gente vai precisar ter uma estrutura, um outro, né, e outros que funcionem de maneira justa. E a gente entra um pouco naquele princípio da diferença entre a igualdade e a equidade. Uma coisa é todos termos a mesma coisa. Outra coisa é respeitar as diferentes necessidades de cada sujeito. Então, a gente não vai dar a todos igual, a gente vai dar a todos conforme a própria necessidade. E nós temos a responsabilidade social, além da individual, que eu ouvi muitas pessoas comentando aqui, a questão do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, do tanto de auto que a gente precisa aproveitar esse isolamento. Mas nós também precisamos ficar atentos à importância aí, Cláudia colocou, outras pessoas colocaram a questão da importância, quando o Dinha falou a questão do acolhimento lá na igreja como forma de evangelização também, e das pessoas, de estabelecer conexão, né? Então, assim, a gente precisa pensar na importância da constituição dessa rede, e de uma rede que garanta justiça, não só uma justiça para mim, para os meus interesses, mas uma justiça social, porque sozinhos nós somos mais fracos. Né? Jesus não trabalhou sozinho, ele escolheu pelo menos 12 para estar grudadinho nele, ele conta com cada um de nós. Então, a pretensão de cada um em querer transformar o ambiente, entendendo que esse ambiente ele vai além das minhas próprias necessidades. E quando eu falei da empatia, eu vejo que um dos grandes desafios da sociedade hoje, eu acho que a gente pode falar hoje, não só pandemia, mas hoje aspecto socioeconômico e político, é a gente aprender a lidar com o diferente. A Bíblia ensina muito isso, né?
querendo usar um exemplo bíblico, que estamos aqui no movimento da igreja, né? Então, quando a gente pensa, uma coisa é eu amar o meu irmão, que é meu amigo e que é semelhante. Outra coisa é eu amar o diferente. Então, essa compaixão, essa misericórdia de Jesus, elas vêm nos ensinar isso. Então, um grande desafio da vida em sociedade hoje é a gente pensar uma política pública para aquele também que é diferente de mim, que tem uma necessidade diferente, que pensa diferente e que se coloca de maneira diferente na realidade. Então, uma coisa é eu discordar, outra coisa é eu agredir aquele que discorda de mim. Irritar porque alguém fala coisa que é diferente do que eu penso. Eu ficar com raiva, eu não quero mais, né? Eu até posso fazer essa escolha. Como que eu vou estar me posicionando, não é? A gente acaba ficando num meio de tanto conflito que a gente não aproveita esse conflito. E aí se divide, e quando a gente se divide enquanto sociedade, a gente enfraquece, né? Então, a ideia é discutir sim, apresentar as diferenças sim, entender o lado do outro sim, a necessidade do outro sim, mas, no final das contas, a forma de ter uma convivência em harmonia, que os nossos governos e aprendamos a ouvir o outro e as suas necessidades, saibamos colocar as nossas, aprendendo e estudando formas menos violentas, mais saudáveis de nos colocar em sociedade. Minha fala? Eu quero colocar essa questão de que a gente vai em período de isolamento, tanto esses limites. Eu comentei hoje mais cedo com Regina, né, que eu venho pensando, eu vou gravar um vídeo e vou falar sobre isso. Nós não podemos naturalizar as nossas dificuldades para justificar a nossa dificuldade de mudar, né? Ah, não, é assim, eu tenho minha dificuldade, ok, né? Mas eu não posso justificar a perpetuação daquilo que não está legal porque eu sou assim, não é? A gente pode estudar, a gente pode aprender coisas novas, a gente pode ser diferente, a gente pode transformar o ambiente onde a gente tem mais para mudar, que é a gente mesmo, né? A gente estando pessoas melhores já é uma grande contribuição à nossa sociedade. Então, se eu não tenho perninha para agir no público, para agir no coletivo, haja fazendo a sua vida uma vida melhor, sendo luz na vida das pessoas que estão ao seu redor, sendo serenidade na vida dessas pessoas, para que quando você chegar, você seja esse sorriso, esse abraço e esse aperto de mão que Dinha colocou desse evangelizador que estava lá na porta da igreja, né? Que você seja desejado, que a sua presença seja bem-vinda, para que você traga harmonia para o ambiente onde você vive, não é? Então, e quando a gente for brigar, que a nossa briga ela seja feita com escolha de palavras e de uma maneira que mesmo que traga sofrimento, que a gente consiga chegar no ponto e deixar claro aquilo que a gente pretendia dizer, mas que a gente procure estudar e evoluir para que a gente consiga cada vez mais fazer isso sem precisar agredir as pessoas. É isso aí. Eu acredito também que esse tempo que nós estamos vivendo, nós próprios estamos nos conhecendo melhor, estamos fazendo algo que não achávamos que fôssemos capazes de fazer. Quantas mulheres se descobriram na cozinha, né, Janine? Quantas mulheres que não cozinhavam estão cozinhando, quantas mulheres que estão bordando, enfim, estão lendo mais, os maridos estão ajudando mais as suas esposas. Então, assim, eu acredito que isso não foi em vão. Nós vamos tirar muito proveito de tudo isso que nós fomos obrigados a passar. Não é? Outra questão também aqui que eu queria dizer é o seguinte, em relação ao consumismo. Nós estamos 60, 90, 120 dias dentro de casa e nós estamos percebendo que nós vivemos muito bem sem isso ou sem aquilo. Não é? Então, a gente também está repensando na economia, nesse excesso de consumismo, não é? Então, esse tempo de pandemia, ele veio transformar a nós mesmos. A Raquel colocou aqui, se não me falha a memória, foi a Raquel, ela colocou assim, verdade, isso tudo que vocês estão falando é verdade, eu já não sou mais a mesma pessoa.
Ela também foi acometida pelo vírus e ela não é mais a mesma pessoa. A Cláudia coloca resgate dos valores humanos. Então, assim, é momento de reinventar, de repensar, de retudo, porque às vezes é esse o momento que nós temos de nos transformarmos em pessoas melhores para nós mesmas e também para aquele que vive perto da gente. Não é, Marcos Paulo? Perfeitamente. Eu não sei quantos minutos eu tenho, se as meninas aí que falaram, só tinha 1 minuto, imagine eu que, que devo falar agora. Mas eu digo para vocês, eu acho que a gente tem que olhar no espelho, cada um de nós, hoje, amanhã, o tempo que for necessário, que a gente se encontre e olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: que sociedade você quer viver? Em que sociedade você que está do outro lado quer viver? A gente fazer essa pergunta no espelho, dependendo da resposta que a gente mesmo dê a nós mesmos, nós vamos descobrir onde está o erro. O milagre não acontece diante da indiferença. Jesus nunca fez um milagre por ele mesmo. Sempre alguém. Olha, em todas as situações que Jesus apareceu a Jesus. A mulher hemorrágica, se eu tocar, basta tocar, né? O centurião, né? O único que Jesus se compadece, mas aí a questão de Jesus também tem assim, ele deixa que os outros se aproximem, mas também ele se compadece e tem compaixão. Então, uma sociedade, para a gente transformar, é preciso que a gente seja semelhante a Jesus. E não é fácil, né? Buscar segurança na igreja, eu penso que não é o melhor momento. A gente tem que buscar segurança no segmento de Jesus. Tem muita gente que está se escondendo atrás da religião, e eu digo não só católico, mas evangélicos e tudo mais, e está se esquecendo de sua responsabilidade da transformação dessa sociedade. Numa sociedade melhor, mais justa, nós falamos muito sobre isso, sobre a questão dos injustiçados. E eles estão sofrendo tanto quanto... Núria fala um negócio interessante que falando em sociedade, muitas vertentes, muitas coisas para se dizer, mas nós estamos vendo que os pobres, os marginalizados, os favelados têm sofrido muito mais com essa pandemia e vão ter consequências gravíssimas a partir daí, se o olhar de governantes, das pessoas de bem, daqueles que se dizem cristãos, não forem transformadas. Oxalá que as palavras de Regina e de cada um de nós que ecoe no coração das pessoas, não só em palavras e ditos, mas que nós possamos fazer da nossa vida realmente algo diferente. Que eu possa ser solidário, que eu possa ser empático, que eu possa ser uma pessoa que olhe essa sociedade com os mesmos olhos que Jesus olhou, ter compaixão. Olhou e viu que eram ovelhas sem pastor. E muitas vezes, o pastor que a sociedade precisa não é o padre, não é o bispo, não é o prefeito, nem o presidente. É o meu olhar. O milagre só acontece a partir do olhar não indiferente. E muitas vezes, essa transformação se dá nas coisas simples. O milagre não é algo extraordinário. O milagre é quando eu me aproximo, o milagre é quando eu dou um abraço, o milagre é quando eu cuido, mesmo diante de dificuldades que nós temos, mas o pouco que nós podemos fazer. Então, é um desafio. Eu não estou dizendo que eu faço e esse é o ideal, mas é um desafio que todos nós devemos vencer. Como eu posso ser um milagre para que essa sociedade seja melhor? Isso é forte, Marcos Paulo. Eu posso falar um pouquinho? Diante de tudo isso que Marcos falou, tem uma fala assim muito bonita, pequena, né, de Paulo Freire, como eu sou da educação, né, vou só ler rapidinho para vocês, para falar da esperança, porque é um tema do nosso concílio, é uma palavra do nosso concílio, é a última mensagem do nosso concílio, é a esperança. E Paulo Freire nos diz o seguinte, que é preciso ter esperança, mas ter uma esperança do verbo esperançar, por quê? Thinking
tem esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar é apenas espera. E a esperança do verbo esperançar, né, não é a espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de um outro modo. Então, nós estamos aqui buscando fazer a nossa evangelização de um outro modo, e nos nossos ambientes, quer seja nossa casa, nosso trabalho, enfim, mas nessa esperança, essa esperança que Jesus nos dá a todo dia, né? Essa força que a gente tem, essa fé que a gente tem de acreditar, né? Nessa esperança que é Cristo na nossa vida, viu, Paulo? E como você colocou aí, essa questão da preocupação que a gente tem que ter, e que a gente não tem que se prender apenas à igreja, essa questão, né, da nossa religiosidade, mas da ação. E a gente não pode esquecer isso. Então, Cristo é essa esperança para que a gente, essa mola propulsora para que a gente possa mudar os nossos ambientes, evangelizar nos nossos ambientes e buscar novas formas e não deixar de evangelizar, que é o importante. Regina? Dinha? Sim. Oi. Eu também depois quero fazer uma fala rápida. Cada uma vai falar, então, rapidinho. Vai, Dinha. Rapidinho. Regina, oi. A sua fala me remeteu ao Evangelho, que eu li e reli muito esses dias e refleti muito acerca dele. É o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16 e 17. Eu acho que tem tudo a ver, né, com o que nós estamos vivendo, com a sua fala e com o que nós deveremos ser. Então, que ele fala que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Então, gente, isso é muito profundo. Então, eu refleti demais esse evangelho, esse capítulo, essa semana, e eu achei muito prudente a gente colocar. E como você falou, a questão do consumismo, a questão da vaidade, a questão dessa coisa desenfreada, a própria mídia nos incita a isso, né? Tudo é influência personal, digital influência, é para moda, é para o consumo, é para as coisas supérfluas, muitas coisas boas também, lógico, né? Então, que a gente fique atento, de sermos prudentes. O que é a prudência, né? É a gente fazer aquilo de forma acertada, é pensar, é dialogar, é questionar, é buscar opiniões. E o que é simples? Simples diz que vem do simplex. O que é o simplex? Eu vi até um padre falando essa semana. O simplex é de uma dobra só. É você ter um papel com uma dobradura. Não é fácil você abrir uma coisa que é de uma dobra só do que aquela coisa complicada? Então, nós não devemos complicar. Então, devemos ser simples como as pombas, no sentido de simplificar a nossa vida, de sermos acessíveis, de tornarmos acessíveis a todas as coisas que o mundo nos oferece de forma bastante salutar. Muito bem. Janine? Porque tem uma questão que eu estava estudando essa semana, eu achei bem interessante, que a gente fala muito de solidariedade, e a gente fala no cursilho muito a questão da gente ser cristãos conscientes, né? E Dinha aí falando agora da importância da gente estabelecer prudência, que está lá no Evangelho. Um exemplo que foi dado, que eu achei interessantíssimo, que às vezes a gente não para pensar. Se eu, por exemplo, eu entendo a questão da fome, e ela é urgente, então a gente precisa se organizar, a cesta básica é importante, todo esse processo. Agora, como que nós vamos organizar essas cestas básicas? Por exemplo, se eu chego numa comunidade, para a comunidade inteira, o comércio local daquela comunidade fica sem ter como se sustentar. Porque ninguém mais vai comprar o alimento ali naquele comércio para poder sustentar a si mesmo, porque veio de fora aquele processo. Então, às vezes, quando a gente fala em sociedade, a gente precisa ter um raciocínio aí talvez mais simples, mas um pouco mais complexo, porque são muitos elementos que vão estar em jogo. Então, eu vou pegar da minha casa e vou levar, ou eu vou colaborar e fazer, por exemplo, comprar essa cesta básica na própria comunidade onde aquelas pessoas estão inseridas.
Entende? Então, às vezes, a gente não pensa o impacto de uma ação, o que ela gera, além daquela minha necessidade de colaborar. Então, a psicologia, às vezes, ela diferencia solidariedade e generosidade. Às vezes, a nossa necessidade, aí eu vou falar com muita tranquilidade, egoísta de sentir que está fazendo alguma coisa, às vezes a gente não pensa estrategicamente na necessidade daquele outro, daquela sociedade, daquela comunidade da qual aquele outro faz parte. Então, essa prudência ela é necessária, porque a fome ela é urgente. A necessidade de gerar renda ela é urgente. A necessidade de autoconhecimento e de autocuidado ela é urgente. Nós precisamos, no entanto, ter prudência nas estratégias que vamos utilizar para resolver esses problemas, para a gente não resolver um problema que cria outro, aquela coisa de enxugar o gelo, né? A gente vai enxugando ali, mas vem mais água, vai enxugando, vem mais água. Perfeito. Então, como nós temos aí já 100 dias, né? 100 dias de pandemia, sem previsão de quando isso vai acabar, eu acho que está na hora da gente mudar um pouco as estratégias, começar a pensar mais estrategicamente e compreender todo o sistema que está em volta disso daí, para que a gente possa fazer uma transformação real de estrutura do ambiente. E dado com a sedução da solidariedade e entender que é mais voltada para uma necessidade egoísta minha de sentir que eu estou fazendo alguma coisa do que um raciocínio prudente, né, sobre a melhor forma fazendo aquilo que é para ajudar o outro. Então, é o outro que precisa falar da necessidade dele, né? Então, era isso. Muito. Perfeito. Muito bom. Muito bem. Gente, eu gostaria de dizer que foi um prazer enorme, que agradecer de coração você, Janine, com seu bebê, né? Você foi tudo muito corrido, mas foi ótima a sua participação, a sua contribuição, como sempre. Elogios mil aqui. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade, mas nós tivemos comentários maravilhosos aqui do lado. Dinha, você, foi sua primeira vez. Eu espero que tenha sido ótimo para você, porque para nós foi maravilhoso. Foi. Prazer, Núria, que é do setor Itamaraju. Muito prazer em ter você aqui conosco, fazendo parte desse diálogo. Marcos Paulo, você, como sempre, meu querido. É o meu, né? Nós dois aqui nessa bancada. Mas agradecer a todas vocês e dizer que é isso aí. Nós estamos aqui. Nós estamos falando, fazendo o nosso papel, levando mais informação para as pessoas, tentando ajudar. É isso? Essa é a nossa parte. Nós não podemos nos calar diante do que a gente vê, nós não podemos cruzar os braços, porque às vezes você pensa, como foi dito aqui também, que a gente está fazendo pouco, mas é um pouco que está valendo muito a pena ser feito, né? Então, agradecer a todos, finalizar a nossa live. Eu queria dizer o seguinte, que lá na oração de São Francisco dizia, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver discórdia, onde houver dúvida, onde houver erro, desespero, tristeza, trevas, que nós possamos ser aquele que vai levar luz, que vai levar amor, que vai levar perdão, que vai levar união, e assim vocês já conhecem demais essa oração. Que Deus possa continuar nos abençoando, que não deixe que a gente desanime nunca, e que nós possamos estar unidos, que nós possamos nos unir. E você que está aqui nos assistindo, se sentir vontade de vir conosco, participar, contribuir, nós estamos abertos a todos que queiram participar conosco, né? Uma grande boa noite para vocês, um grande abraço. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Fala aí, Marcos, que nosso Senhor Jesus Cristo faz aquela bênção gostosa. Tá bom. Só lembrando, você falou de São Francisco de Assis, que ele da oração sobre a paz. Tanto ele quanto Jesus, quando se falava de paz, não falava de uma paz de cemitério onde nada acontece, mas é uma paz efetiva, onde tudo acontece, e tudo acontece de bom. Então, que essa paz possa se estender em cada lar. Cada pessoa que, porventura, venha ouvir essa live daqui a um mês, um ano, seja lá qual for, ela fica aí gravadinha. Mas também em cada pessoa que nem ouviu essa live. Que essa paz possa chegar no coração dessas pessoas. Que o bebê
da doutora Janine, que participou desta live, ela seja, pois, o símbolo da esperança. Todo mundo está com medo, esse mundo vai acabar. Não vai. Cada criança que nasce, Deus renova a sua esperança. E eu tinha dito isso a Janine lá na casa dela, e digo a todas as pessoas que hoje a gente vê uma criança nascer, Deus renova a sua esperança de paz. Então, que esse Deus da paz, esse Deus do amor e da misericórdia, esteja sempre conosco. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite, meninas. Fiquem bem. Boa noite, obrigado por essa oportunidade. Abraço. Não é só um falar, mas é também Boa noite, obrigada fazer. pela confiança, pela troca. Obrigada a todos, tá? Obrigada, gente, pela experiência, foi maravilhosa. Muito bom participar com vocês. Muito bom. Foi ótimo. Muito Não rico. dá para a Boa gente noite. fazer umas barracas e passar